Fala pessoal, tudo bem? Vão chegando aí todo mundo, né? Segundou aí para nós todos, não é assim? Sejam muito bem-vindos no canal do Vale Concursos. Professora Angélica aqui hoje com você. Você aí do outro lado, professora Angélica do lado de cá. Vamos dialogar hoje um pouquinho sobre conteúdo de literatura, tá? Professora Angélica aí tem um projeto em mente, né? Um encontro nosso literatura, o outro encontro língua portuguesa, tá? Segundou aí de forma bem tranquila, onde nós vamos aí visualizar mais um contexto de literatura, como a professora Angélica disse para você, e é isso, tá? Estamos aí já na noite de segunda-feira, né? E nós vamos então trabalhar um pouquinho de literatura. Próximo encontro a gente vem com português, no outro a gente continua com outra coisa, outro item importante de literatura, e assim a gente caminha seguindo a nossa aprovação. Combinado? Beleza, então. Deixa a professora Angélica dizer uma coisa para você. Você assistiu o nosso último encontro de literatura aqui no canal do Vale Concursos? Não? Pois é, se você não assistiu, a prof vai te convidar para assistir. Sabe por quê? Porque nós estamos diante de uma sequência de estudos, de coisas, de estudos literários aí para a nossa aprovação. Então, primeiro nós conhecemos autores, depois nós conhecemos principais características deles, depois nós vamos tratar de enredos, depois nós vamos tratar de contextos históricos. Por que nós vamos fazer, esse tour pelo conteúdo de literatura de forma bem tranquila, bem abrangente, para você poder não agarrar na situação de prova? Porque, como eu disse no nosso último encontro de literatura aqui no canal do Vale Concursos, como a prof disse, nós tivemos o último certame em que nele caíram questões exclusivamente da obra, não é assim? Pois é. Só que nós não podemos tomar como base apenas o último certame e falar assim, não, nesse de agora vai cair só obra também. Não, porque nós estamos diante de um segundo certame, com literatura ainda muito novo para a gente, o conteúdo de literatura novo. Então, pode ser que nesse certame de agora aconteça questões sobre os autores, questões sobre o contexto histórico de cada obra literária, assim também, claro, como as obras, questões da obra. Então, nós ainda precisamos partir do ponto básico de quê? De que além da obra, nós também precisamos das informações adicionais. Essas informações que a prof já começou a trazer para você aqui no canal do Vale Concursos. No último encontro que nós tivemos de literatura aqui no canal do Vale, a prof tratou sobre o autor de Vidas Secas. Hoje, a prof vai tratar com você aqui, sobre o autor de Campo Geral. Olha só, então nós precisamos entender de forma bem explícita, bem tranquila, bem bacana, para a gente continuar a dar seguimento aí aos nossos estudos, beleza? Entender aí não somente a obra, que é de extrema importância para a gente, mas também sabermos sobre o autor, sobre o contexto histórico, sobre as principais características das obras literárias, as características, as particularidades de cada autor. Tudo isso a gente vai visualizar ao longo dos nossos encontros de literatura aqui no canal do Vale, beleza? Pois é, então, hoje a prof traz para você, como dito, o conhecimento, a biografia, coisas muito importantes de Guimarães Rosa, autor da obra Campo Geral, tá? Que é uma das nossas obras aí de prova dessa vez, não é? Pois é. Então, a gente vai associar direitinho aí. Olha só, o que nós vamos entender sobre Guimarães Rosa, o autor aí de Campo Geral? O que a gente vai entender? Olha só, primeira coisa, a gente precisa saber que ele foi um dos mais importantes escritores brasileiros do modernismo, além de ter seguido a carreira de diplomata e médico. Então, o Guimarães Rosa, além de ser escritor, também foi médico, também foi diplomata, não é assim? Pois é, um dos maiores importantes escritores brasileiros, tá? Do modernismo. Professora Angélica, será que pode cair lá na prova? A qual época literária, a qual escola literária os autores participaram? Sim, do modernismo. Um da segunda geração, que é a geração de 30, e o outro, da terceira geração, que é o que a gente vai ver aqui agora. Olha só, ele foi o terceiro ocupante
da cadeira, né, número 2 da Academia Brasileira de Letras. Olha só, ele foi o terceiro ocupante da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, em 1967. Ele fez parte da terceira geração modernista, é o que eu falei aqui agora, chamada geração de 45. Graciliano Ramos, né, o outro autor, fez parte da segunda geração modernista, geração de 30. Tá? E ele, Guimarães Rosa, fez parte da terceira geração, que é a geração de 45. Olha só. Então, os autores das obras literárias, né, em si, as obras literárias compõem o quê? A escola, né, o estilo literário, a escola literária, a época literária chamada de modernismo. Tá vendo? Pois é. Aí é o seguinte. Guimarães Rosa nasceu onde? Para a gente poder conhecer, então, agora um pouquinho sobre ele, um pouco da trajetória dele. Olha só, ele nasceu em Minas, um escritor mineiro, né? Em junho, dia 27 de junho de 1908, tá? Na cidade de Cordisburgo, tá? Guimarães Rosa, então, nasceu em Cordisburgo, né, Minas Gerais, no dia 27 de junho de 1908. Aí, desde pequeno, né, a gente visualiza aqui que ele estudou várias línguas. Olha só, gente, nós hoje temos dificuldade para estudar uma língua avulsa. A gente sabe português mal ainda, né? Vamos brincar assim, sabe? Mal português, não é assim? E olha a quantidade de outras línguas que Guimarães Rosa estudou. Olha só, ainda pequeno, ainda criança, vamos dizer assim, né? Nós, às vezes, temos dificuldade para entender um inglês ali, um espanhol ali, né? E Guimarães Rosa foi lá e abafou, né? Olha só, francês, alemão, holandês, inglês, espanhol, italiano, olha, esperanto, russo, latim, grego, olha a quantidade de línguas, né? Esse autor Guimarães Rosa aí estudou desde pequeno. E aí, por conseguinte, ele cursou os estudos secundários num colégio alemão em Belo Horizonte. Então, olha só, que ele nasceu em Cordisburgo, né? Então, cursou aí no colégio secundário, os estudos, né, secundários aí no colégio alemão em Belo Horizonte. Aí, pouco antes de entrar para a universidade, em 1929, que a gente sabe que ele formou-se em medicina, né? Ele também foi médico e diplomata. Então, pouco antes dele entrar para a faculdade, que em 1929 aí, ele já anuncia sua maestria com as letras, olha só, onde começa a escrever seus primeiros contos. Os dois autores, né, Guimarães Rosa e Graciliano Ramos, os autores das duas obras literárias, eles gostavam muito, né, sentiram muito apreço pela língua portuguesa, pelas letras, né, desde muito cedo, olha só, tá? Até mesmo igual aqui Guimarães Rosa, né, um pouco antes de entrar para a universidade, ele já sentiu apreço pelas letras, assim, onde até ele já começou a escrever alguma coisa. Graciliano Ramos também teve apreço pelas letras muito cedo. Olha só, e aí começaram ali a escrever as suas primeiras obras, né? No caso, Guimarães Rosa começou a escrever seus primeiros contos com seu apreço um pouco antes de entrar para a universidade. E aí, gente, em 1930, com apenas 22 anos, Guimarães Rosa formou-se pela Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, né? O FMG, né? Faculdade de Medicina da Universidade de Minas Gerais, né? Ano que se casa com Lígia Cabral Pena e teve com ela ali 2 filhas. Então, olha só, ele se formou muito cedo, né? Com 22 anos ali, ele se formou, olha só, se formou muito cedo e no mesmo ano ele se casou também com Lígia Cabral Pena. Olha só, então ele, né, começou aí a sua carreira, tanto a carreira de casado, né, quanto a carreira aí profissional, muito cedo, com 22 anos. Olha só, muito novo, né? Pois é. Aí, gente, olha aí que a gente continua nos nossos estudos, tá?
Que a gente continua aí, olha. Ele foi oficial médico, olha aí, do 9º Batalhão da Infantaria, olha só. Quando em 1934 ele ingressa para a carreira diplomática no Itamaraty. Olha só o que aconteceu com ele. Ele formou-se em medicina e se casou com 22 anos. Olha só, as duas coisas aí com 22 anos. Foi oficial médico do 9º Batalhão de Infantaria. E em 1934, ele ingressou para a carreira diplomática, né, no Itamaraty. Então, olha aí como foi essa trajetória. Primeiro ele se formou em medicina, se casou e depois ele virou diplomata, né, no Itamaraty ali. E aí, ele foi patrono da cadeira número 2, como nós já vimos isso, né, na Academia Brasileira de Letras, tomando posse, gente, 3 dias antes de morrer. Você já imaginou um negócio desse? O cara toma posse, o escritor toma posse da cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, 3 dias antes de morrer. Ele tomou posse aí dia 16 de novembro de 1967. Olha que loucura, né? Tomou posse aí 3 dias antes de morrer. No dia 16 de novembro de 1967, ele toma posse da cadeira de número 2 da Academia Brasileira de Letras. E aí, olha o que acontece, que no discurso que ele fez, curiosamente, verdadeiramente, eu acho muito curioso mesmo, ele traçar a temática da morte no discurso que ele fez 3 dias antes dele morrer. Olha só, ele tratou da temática da morte, né? As suas palavras destacam o tema da morte. Olha o discurso dele aí 3 dias antes dele morrer. Olha só. Mas, o que é um pormenor de ausência? Faz diferença? Olha só. Choras os que não devia chorar. O homem desperto, nem pelos mortos, nem pelos vivos, se enluta. Olha aí. Krishna instrui Arjuna, né, em algum lugar aí, olha só. A gente morre é para provar que viveu, olha só. Só o epitáfio é fórmula lapidar. Alegremo-nos suspensas ingentes lâmpadas. E sobe a luz sobre o justo. E dá-se ao teso coração alegria. Desfere então o salmo. As pessoas não morrem, ficam encantadas. Totalmente literário esse discurso com a temática da morte, né? Que ele faz 3 dias antes dele morrer, quando ele assume a cadeira de número 2 da Academia Brasileira de Letras. Olha que loucura. Aí ele fala assim, o que é um pormenor de ausência faz diferença? Tipo assim, será que... eu acredito que ele deva ter se referido até a ele, né? Será que faz diferença? Choras os que não devia chorar, olha só. O homem desperto, nem pelos mortos, nem pelos vivos, se enluta. E aí ele fala que as pessoas não morrem, ficam encantadas, olha só. E aí a obra delas, como a obra de Guimarães, as obras de Guimarães Rosas, né? De Guimarães Rosa, aí tornaram-se ele, né, encantador aí, né? São obras encantadoras. Olha o que o escritor fala 3 dias antes dele morrer, né? É loucura. Olha só. Aí a gente tem o seguinte, vamos continuar com a nossa biografia. Deixa a prof dizer um negócio para vocês. Aí você está assim, nossa, Deus do céu, mas que assunto chato. Que a professora Angélica está trazendo isso aqui. Eu não quero assistir isso aqui, não. Deixa a professora Angélica te falar uma coisa rapidinho, tá? Da literatura aqui, da nossa vertente. Olha, nós estamos tratando de autores, a professora Angélica já disse isso para você. Nós estamos tratando sobre a biografia dos autores, porque pode ser uma situação de prova. Nós vamos para contexto histórico, nós vamos para enredo, nós vamos para características, assim, pontos principais das obras. Tudo nós vamos avaliar aqui. Então, é bom que a gente já comece da forma como nós começamos, tratando sobre o autor, porque acabou o milho, acabou a pipoca, né? Você já entendeu aqui sobre o autor, agora é partir para os próximos episódios de literatura aqui no canal do Vale Concursos, porque você vai ler a obra e vir acompanhando os nossos encontros aqui. É muito importante isso aqui para você,
Porque se cair uma coisa lá na prova, já imaginou? Cai sobre o autor, coisas que nós tratamos aqui, características que são importantes, porque aqui nós já estamos vendo essas características. Por exemplo, ele faz parte da geração do modernismo, né? Geração de 45. Aí, Graciliano Ramos, faz parte de qual geração? Você assistiu o outro encontro nosso aqui no canal? Você perdeu, né? Agora você não vai perder mais, porque a prof já está te convidando para assistir, né? Você que ainda não assistiu o outro encontro aqui no canal. Então, a gente tem que passar por isso mesmo. É chato, professora Angélica. Mas a gente precisa passar por isso aqui. Nós estamos aqui conversando sobre a biografia do autor, para já ficar entendido sobre isso e nós continuarmos com os nossos assuntos literários. Beleza? Pois é, então a gente continua aqui, olha só. No auge da carreira dele, de escritor, né, e também diplomata, com apenas 59 anos, infelizmente, vira estrelinha aí Guimarães Rosa. Ele faleceu na cidade do Rio de Janeiro, dia 19 de novembro de 1967, vítima de infarto. Olha só. Ele assumiu a cadeira número 2 da Academia Brasileira de Letras, no dia 16 de novembro de 1967, e coitado, né, infartou ali. Um dia eu até escutei um aluno brincar, professor Angélica, eu tô emocionado, né, pelo fato de ter feito parte da cadeira de número 2 da Academia Brasileira, que ele até infartou. Pois é, possa ser isso também, né? Mas assim que ele assumiu ali a cadeira de número 2, logo depois, aí 3 dias, que ele assumiu dia 16 de novembro de 1967, dia 19 de novembro de 1967, aí morre, então, Guimarães Rosa, vítima de infarto. Olha só. Agora, obras importantíssimas do autor, vale muito a pena a gente entender aqui, né? Vale muito a pena a gente entender aqui sobre as obras de Guimarães Rosa. Porque todas as obras, vai que lá na prova dessa vez, cai para você algo que está contido na obra literária, está contido na obra literária de Guimarães Rosa, mas que tem tudo a ver com a biografia dele. Dados biográficos em uma questão, bibliográficos, desculpe-me, tá? Dados bibliográficos ali, ou biográficos mesmo, porque tem a biografia, para você poder entender juntamente com alguma coisa, né, alguma coisa da obra ali para você poder entender. Eu tenho certeza que nós vamos praticar questões tratando dessa vertente. Então, você precisa saber isso aqui. Precisa visualizar isso que nós estamos entendendo aqui hoje, né? Conhecendo às vezes ou recapitulando o que a gente já conhecia, vai saber, né? Pois é. Então, olha só. Guimarães Rosa escreveu contos, novelas, romances. Escreveu novelas, coisas que Graciliano Ramos também fez, né? Pois é, romances aí também, olha só. Então, muitas de suas obras, tá? Muitas das obras de Guimarães Rosa foram ambientadas pelo sertão brasileiro, tá? Então, olha que Graciliano Ramos, na obra que ele traz, né? Na obra dele ali, que é a obra nossa de prova também, tem-se sobre essa situação sertanista. Os dois autores trazem essa situação sertanista, olha só, de envolver o sertão na obra, né? A obra envolvendo o sertão ali. Não somente isso, tá? Mas os dois autores também trazem o quê? As temáticas nacionais, principalmente a sociedade da época, a temática social, né, da época. Os dois autores comentam sobre isso, essa temática social da época, tá? Os dois autores comentam sobre isso. E aí, tem-se que Guimarães Rosa, então, né, além de ter essas obras ambientadas pelo sertão brasileiro, além de ter nas suas obras ênfase nos temas nacionais, as obras dele também são marcadas pelo regionalismo e mediadas por uma linguagem inovadora. Olha só, Guimarães Rosa tem-se uma linguagem inovadora em suas obras. Ele trata de invenções linguísticas, olha só, arcaísmo, palavras populares e neologismo. Então, Guimarães Rosa usa, né, uma linguagem inovadora nas obras dele. E isso, eu tenho quase certeza, que foi um dos principais
traços, né? Uma das principais características para que ele se tornasse o grande escritor da geração, né? Um importante escritor aí da geração de 45. Tá vendo como é que é? Pois é. Aí é o seguinte, olha, Guimarães Rosa foi um estudioso da cultura popular brasileira, olha aí, é a sua obra que merece maior destaque por ter sido a mais premiada é Grande Sertão Veredas, tá? Publicada em 1956 e trazida para diversas línguas. Então, Guimarães, o autor aí, né, da obra Campo Geral, teve como principal obra Grandes Sertões Veredas. Tá vendo? Então, assim, e claro, né, também teve Campo Geral, que faz parte do contexto de obras dele, mas a principal foi Grande Sertão Veredas. Tá vendo? Pois é. Aí, o que nós temos aqui? Vamos lá, associar, porque a gente tem mais informações. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está aqui do outro lado, juntamente comigo aqui, nesse nosso bate-papo, né, clandestino a nossa aprovação, a gente sabe que literatura... professora, entender esse negócio é chato demais. Esse encontro aqui no canal do Vale hoje tá chato demais. Professora, misericórdia, tem tanta coisa pra gente ver. Tem mesmo, né? A Prof diz isso pra você. Só que nós começamos a segunda bem tranquilos, né? Tratando aí, dialogando aí sobre literatura, como eu já disse, e nós vamos chegar nos pontos críticos, tá? Nós vamos chegar ainda lá na hora de resolver uma questão. Professora, mas eu quero a questão. Mas se você não passar por isso aqui, aí chegar lá na frente você vai travar, entende? Então nós vamos passar por todos os itens chatos. Eu não quero ver isso agora não. Beleza, você pode voltar aqui no canal do Vale Concurso depois assistir. Vai fazer falta para você. Tá vendo? Vai fazer falta. Esse encontro que nós temos aqui vai fazer falta, pode fazer falta para você depois. Tá vendo? Pois é. Aí é o seguinte, quer adquirir nosso curso completo? Só clicar no QR Code que tá aqui do lado da tela. Beleza? Pois é. Temos também apostilas atualizadas pós-edital, tá? Temos as nossas turmas presenciais. Você que é da nossa região aqui, quer estudar presencialmente com a nossa equipe, fique à vontade, tá? Ainda temos, estamos aí em processo de abertura de uma nova turma, tá? Para que você possa também estudar com a nossa equipe e garantir a sua aprovação. Aí a prof continua, olha só. Sobre os seus escritos, tá? O próprio autor afirma o seguinte, olha só. Quando escrevo, repito o que já vivi antes, olha só. E para estas duas vidas, um léxico só não é suficiente. Por isso que ele usa, né? Porque léxico é vocábulo, né? Então, um léxico só não é suficiente para estas duas vidas. Beleza. Em outras palavras, gostaria de ser um crocodilo vivendo no Rio São Francisco. Gostaria de ser um crocodilo porque amo os grandes rios, pois são profundos como a alma de um homem. Olha aí. Na superfície são muito vivazes e claros, mas nas profundezas são tranquilos e escuros como o sofrimento dos homens. Olha só, que loucura, né? Que escrito assim, cabuloso, né? Porque a gente fica pensando ali. Ele se comparou com o Rio São Francisco, ele era, né? Ele era apaixonado com o Rio São Francisco e ele gostaria de ser como um crocodilo vivendo no Rio São Francisco, porque ele entenderia ali a profundeza do rio. Que por fora, por fora ali, tem-se um jeito, né? Vivaz, que ele diz, né? E claro por fora. Mas lá na profundeza do rio, ele até se comparou ao coração, a alma do homem, né? A alma de um homem, que por fora aqui a capa é de um jeito, né? E lá no profundo, na alma, é triste, é escuro, como o sofrimento dos homens, olha só. Delícia. E eu fico só pensando nisso, né? A gente fica aqui no sentido interpretativo, imaginando o pensamento do autor. Olha só que delícia. Algumas obras. Magma, tá? Sagarana, Com o Vaqueiro Mariano, olha só. Corpo de Baile, dividida em 3 novelas, né? Manuelzão e Miguelin.
no Urubuquaquá, no Pinhém e Noites do Sertão. E tem-se também Grande Sertão Veredas, E também aí Primeiras Histórias, Campo Geral, Noites do Sertão. Olha aí as obras que o nosso grande autor aí traz pra gente, né? Que ele escreveu várias obras aí. E nós temos todas elas. Pois é. Então, o que nós fizemos aqui hoje? Nós entendemos direitinho sobre a biografia do autor, tudo que aconteceu com ele ali. Claro que de forma bem objetiva, porque não adianta também a gente ficar aqui falando de autor a vida toda. O que você precisa saber é o básico, o objetivo para a sua prova. Tanto, né, do autor de Campo Geral, quanto do autor de Vidas Secas, não é assim? Pois é. Então, é muito importante a gente associar tudo direitinho, entendemos sobre o autor, a prof explicou, beleza. Agora nós vamos caminhar para a próxima etapa. O que a gente vai ver agora de literatura? Sobre a obra, sobre o contexto histórico, é uma caixinha de surpresas. Mas, enfim, o item autor, que é de extrema importância minha, aqui, como professor de português, trazer para você, já foi. Agora a gente vem trazendo outras coisas de literatura importantíssimas também nesse nosso segmento estudo com destino à nossa aprovação. Beleza? Grande abraço da prof para você, viu? Fica com Deus aí do outro lado, tá? E é isso. Nos encontraremos aqui brevemente para tratar de mais assuntos literários e também de língua portuguesa. Lembrando que o nosso próximo encontro é português. Depois a gente volta com literatura, beleza? Um grande abraço para vocês que estão aí do outro lado e que ficaram aqui comigo até agora. Um abraço e até mais, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui!